Fala pessoal, aqui é o Felipe, escritor cabeludo, e dessa vez vamos sair um pouquinho de Stephen King, mas mantendo um pé no terror, e um pé bem profundo no terror, porque hoje nós vamos falar de O Exorcista, do William Peter Blatty. E sim, para você que não sabe, o filme do Exorcista ele foi originado deste livro aqui, tá? Inclusive o autor teve participação, tá, na produção do filme, e até gerou uma continuação depois do livro. Eu sei que o filme ele tem algumas continuações, mas esse cara aqui tem mais uma, que é o livro Legião, que mais pra frente a gente vai falar também, mas hoje eu vou focar no livro, comentar algumas coisas do filme, mas vamos focar mais no livro, até porque é uma adaptação bem próxima, tá? Quase um para um, tem apenas alguns cortes que eu vou comentar durante o vídeo. E na história nós vamos acompanhar o drama da família McNeil, tá? Com uma das nossas protagonistas, a Chris McNeil, que é uma atriz famosa, que tudo ia bem na sua carreira, tá? Ela tá gravando ali um filme perto de uma universidade, até que as coisas começam a desgringolar, porque a filha dela, a Regan, começa a apresentar um comportamento estranho e muito atípico. No começo, a Chris ela pensa que pode ser ali a adolescência chegando, ou mesmo o afastamento que elas têm do pai da Regan, tá? Que eles são ali meio separados, e o pai da Regan acaba não ligando muito para ela, não dando muita atenção, então talvez seja alguma birra, alguma reação mesmo da menina. Porém, as coisas vão se complicando, a Regan tem reações cada vez mais explosivas, cada vez mais estranhas, cada vez mais assustadoras, até o momento que algo realmente muito bizarro acontece, porque um amigo da Chris e um diretor de cinema acaba falecendo bem ao lado da casa da Chris. Acontece que ali tem uma escadaria e o diretor ele foi encontrado morto no final da escadaria, e a polícia começa a suspeitar que alguém realmente tenha matado o diretor, porque as condições que ele foi encontrado ali não seriam provenientes só da queda da escada. Então a Chris fica com uma pulga atrás da orelha e começa a correr atrás de outras coisas, começa a correr atrás de médicos, né, de hospitais, porém os médicos acabam não sabendo o que raio que está acontecendo com essa menina. E quando todas as chances se esgotam, quando todas as possibilidades se esgotam, eles acabam dando para ela uma sugestão: procure a igreja. E aí a Cris ela lembra de um padre que ela viu ali na universidade, né? Porque na universidade ele tinha uma parte dos padres jesuítas, e teve um padre que chamou a atenção dela porque tinha uma expressão, apesar de muito bondosa, também muito triste. E esse seria o nosso outro protagonista e grande personagem da obra, que é o padre Damian Carras, tá? O Carras, ele é um padre que os personagens falam que ele tem um perfil assim que lembra um boxeador, então ele não é um cara pequeno, é um cara meio grande, um cara com presença, digamos assim, e ele também faz às vezes de psicólogo, psiquiatra ali com os outros padres, tá? Até porque alguns têm algum problema com a sua fé, ou com o próprio celibato, a vida enclausurada ali dos padres, então o Damian ele faz essa ponte com esses padres e acaba fazendo ali meio que um tratamento com eles, umas consultas, né, mais exatamente. Porém, ele também está passando por problemas, dificuldades, porque a sua mãe acaba de falecer. Ele tinha uma mãe idosa que estava internada ali com alguns problemas psicológicos, psiquiátricos, né, ali questão da idade, já um pouquinho senil, e ela acabou falecendo, e ele acaba se culpando muito por isso, por ter ela deixado lá, né, deixado ela numa casa de repouso para ser tratada. Então ele tá com a fé dele muito abalada, e de repente vem esta bomba, né, que vai ser o caso ali da Regan, a filha da Chris, que tem muito provavelmente ou um problema psicológico realmente muito grave, ou talvez, e isso o Carras pensa que é um grande talvez, esteja realmente possuída por forças do mal. Então o Carras, junto com a Chris, vai ter ali que buscar meios de tratar essa menina e realmente comprovar se a menina está possuída por alguma coisa ou se é só um problema, por mais que seja grave, um problema psicológico que requer uma atenção médica e não religiosa. O livro do Exorcista é um livro, assim, que eu diria que ele é bem pesado, tá? Porque ele vai ali falar de alguns assuntos meio complicados, tá? Ele vai ter muitas... a gente tá migrando ali para uma parte religiosa, até uma história que ela vai andar com isso, com a questão da religião, até porque, porra, o nome do livro é O Exorcista, né? Então a gente vai pegar essa parte mais cristã, e você vai ter ali muitos momentos de debate onde você fica se perguntando se a Regan realmente ela tá com algum outro problema ou se é a questão da possessão, tá? Então o próprio Carras, quando ele aparece na história dando esse suporte para a Cris e para a filha,
ele vai se questionar, ele não vai acreditar logo de cara e vai estar sempre questionando e buscando uma saída lógica, né? Uma solução que vá para um método científico. Então, o Carras, ele é esse tipo de personagem, ele é esse tipo de padre, até porque a fé dele também está abalada, por mais que ele queira acreditar na Chris e também na menina. Eu não falei muito da Regan em si, tá? Mas a participação dela no montante da história é mais quando ela tá tendo seus ataques, seus acessos. Então nós temos ali participações muito boas, tá? As partes, as cenas dela ali possuídas são bem interessantes, são bem, até um pouco aterrorizantes, dependendo do momento, né? Ali da parte em questão, mas são cenas bem legais, muito bem construídas, tá? Ela, enquanto menina normal, a gente tem pouco, mas dá pra ver que seria uma personagem, uma menina muito doce, muito meiga e muito apegada com a mãe. Além disso, nós também temos outros personagens, como a secretária da Chris, que também faz às vezes ali de babá e professora da Regan, e o casal idoso de funcionários da Chris. Esse casal, inclusive, o marido da relação, que agora me fugiu o nome, a participação dele no filme é um pouco cortada, porque no livro a gente tem um subplot dessa família, tá? Porque o delegado que está investigando a morte do amigo da Chris, do diretor, ele vai suspeitar, né, de alguém nessa casa, e essas suspeitas vão cair ali pro empregado da Chris. E essa parte acaba sendo um pouco mais cortada no filme, mas acho que não pesa tanto. É mais uma coisa que dá mais substância para a história, mais substância para o livro, mas para o filme realmente não seria tão necessário. E esse detetive Kinderman, na verdade, ele fica muito importante na continuação da história no livro Legião, tá? Onde ele vai ser o protagonista. Mas aqui ele fica fazendo essas investigações, fica indo lá na casa da Chris, e também ele vai falar muito com o padre Carras, porque acontece que ao mesmo tempo que houve esse assassinato, algumas violações ocorreram ali na igreja, tá? Então teve alguns casos de vandalismo com imagens sagradas ali da igreja sendo vandalizadas. Então esse livro ele também vai falar muito desse tipo de coisa. Se você é mais religioso, se ofende com esse tipo de abordagem, nós vamos ter profanações ali de figuras religiosas, e inclusive tem cenas da Regan que são fenomenais nesse aspecto, tá? São cenas realmente pesadas, realmente até meio malucas, que tem no filme também, tá? É bom salientar que isso não foi cortado no filme, mas são cenas muito gráficas e muito pesadas, e todo este ar profano, né? Com as figuras religiosas, figuras sagradas, voltadas, claro, para o cristianismo, né? Que nós estamos falando aqui, mesmo tendo ali, não sei muito a diferença das ordens religiosas em si, dentro do catolicismo, mas o Carlos ele é de uma ordem jesuíta aqui. Então tem algumas diferenças, mas que para o cerne da nossa história aqui, para o nosso entendimento, realmente não vai fazer muita diferença. Mas aí a gente entra num ponto que é um pouquinho complicado, que esse livro, como ele segue por essa teologia cristã, né, ele vai pegar ali uma figura, uma entidade de outras mitologias, de outras religiões, né, que é o Pazuzu, né, que seria uma entidade ali que eles vão associar ao demônio e vai jogar isso na história. Porém, no livro isso pega pouco, isso é mais ali no começo. No filme eu acho que dá uma encorpada a mais, precisava dar um nome para o vilão, né, um nome para a figura que vai ser combatida, e essa que foi a escolhida, né? Então esse livro ele acaba livro/filme acaba indo por essa abordagem, que a gente sabe que o cristianismo ele acabou fazendo um pouco disso, pegando ali figuras de outras religiões pagãs, e colocando como antagonistas à religião cristã, né? Então isso está presente nesse livro, e está presente, acho que em muitas obras, quando a gente vai ali por uma mitologia cristã. E falando nisso, é bom salientar que eu não citei o outro padre muito importante que aparece na história, e tá até aqui na capa, que é o padre Merrin, tá? Ele é um personagem que ele aparece lá no final do livro, lá nos finalmente, ele aparece na verdade no comecinho e no fim do livro, mas ele tem muita importância. Mas o grande foco, o grande personagem religioso aqui é realmente o padre Carras. Tem um outro amigo dele que também vai participar lá do livro do Legião, mas aqui o camisa 10 dessa história é o Carras mesmo, ele e a Chris ali, que são os personagens que levam a história. A Chris ela tem muita carga dramática por tudo que está acontecendo com a sua filha, ela passa isso muito bem, principalmente nas partes ali que a gente está nos exames médicos, nas consultas, tudo isso vai passando, acho que é bem interessante.
e o Carras com todo o seu dilema de fé, de acreditar no que está acontecendo, de querer também ser atender de uma maneira médica essa menina, querer salvar ela e não ir cometer erros, né? Ele não quer fazer isso de jeito nenhum, então é bem interessante. O livro tem um desfecho muito bom, tá? Outro dia eu vi um vídeo, acho que foi por aqui, pelo YouTube mesmo, de alguém falando que nessa época que saiu o Exorcista, a gente acabou tendo ali uma trindade de histórias nesse conceito mais demoníaco, que seria o Exorcista, você tem a Profecia e o Bebê de Rosemary, e interessante, esses 3 livros eles têm finais, não são finais parecidos, mas eu acho que eles têm o mesmo ar, tá? São finais meio complicados. Eu diria que o final do Exorcista até é o mais positivo, e ainda assim é complicado. É um final realmente que pode deixar um pouco para baixo, né? Mas é engraçado que esses 3 livros que têm temáticas muito parecidas, que são muito próximos um do outro, acabam tendo esses desfechos mais trágicos, tá? Uns desfechos que a gente não esperaria, talvez, esperaria uma coisa muito mais positiva. Como eu falei, o filme, ele corta pouca coisa, tá? Ele é bem próximo do livro mesmo, e aí fica aquela pergunta, porra, se eu assistir o filme, por que eu vou ler o livro? Acho interessante, tá? Apesar que, neste caso aqui, o livro não perde muito, tipo, o livro e filme, você não perde muito se você assistir um ou outro, tá? Ver um ou outro. Mas é interessante sempre para dar mais uma aprofundada, principalmente ali talvez nas questões do Carras, né, dessa questão de fé dele, ou até do trabalho dele enquanto psicólogo. A Cris eu acho que também tem uma profundidade maior no livro, então basicamente o livro vai pegar tudo aquilo que tem no filme e dar uma maior profundidade. Na verdade é o contrário, né? O filme pegou aquilo que tinha no livro, deu uma filtrada para poder caber ali num longa-metragem. Então, acho que se você viu o filme e gostou, é interessante que você leia o livro até para ver essa maior profundidade dos personagens. E também eu acho que é um livro clássico de terror, assim, que não vejo tanta gente falando, mas é uma obra muito legal, muito bacana. E o Exorcista, como um todo, ele impactou, né, essa indústria de terror e é uma referência até hoje. Então eu recomendo o livro do Exorcista para amantes do gênero de terror e para quem gostou do filme. Se você tem assim um pouco de preocupações em questão ao teor do livro, religioso tal, ou é uma pessoa um pouco sensível a esse assunto, talvez você tenha que ir com calma, porque esse livro tem cenas bem grotescas, assim, cenas bem impactantes, mas como eu falei, é um livro bem interessante e acho que vale muito a pena. E no livro do Exorcista a gente vai se deparar com uma criança assim, muito problemática, causando altas confusões, altos problemas demoníacos, por que não? E sabe onde talvez você encontre algo muito similar? No meu livro As Memórias de Vinícius, tá? O meu terror psicológico ambientado aqui em São Paulo, aqui no Brasil, disponível na versão física, essa aqui, feita pela Clube de Autores, e também na versão e-book digital lá pela Amazon, tá? Então você vai encontrar esse carinha lá, e eu garanto que se você der uma chance, você vai gostar bastante. Então é isso, pessoal, deixando um pouquinho as histórias do Stephen King de lado, mas logo logo a gente volta com uma coisa, afinal de contas ele escreveu muitos livros, e eu li alguns deles, mas quis manter na pegada de terror, vim aqui com Exorcista, um livro muito bom na minha opinião, e no próximo eu vou falar de Legião, que, bom, espera para ver. Mas enquanto isso, curte esse vídeo, compartilha e nos vemos em breve. E não brinque com o tabuleiro Switch.